Uma jovem estudante de medicina da UMass, Universidade de Massachusetts, que parecia feliz e alegre, simplesmente sumiu sem deixar vestígios após um estranho acidente de carro na Rota 112, perto de Woodsville. Esse incidente, extremamente misterioso, segue intrigando a população local e deixa todos se perguntando o que realmente aconteceu com ela. Na verdade, este é um daqueles raros desaparecimentos que não foram totalmente esquecidos. As pessoas ainda estão tentando encontrar Maura. Infelizmente, apesar de todos os esforços, nenhum único vestígio e nenhuma única pista nova foi descoberta em mais de 20 anos. Maura Murray nasceu em 1982, sendo a última de 4 filhos. Aos 6 anos, seus pais se divorciaram e ela passou a viver principalmente com a mãe. Maura se formou na escola com sucesso, sendo uma das alunas mais populares e bonitas. Além disso, ela estava envolvida com o atletismo e se mostrou muito promissora no esporte. Depois da escola, ela foi convidada para a prestigiada Academia Militar dos Estados Unidos. Porém, mais tarde, Maura Murray decidiu se tornar médica e ingressou no primeiro ano da Universidade Médica em Amherst. Todos que a conheciam concordavam que ela era doce, gentil e nunca se metia em problemas, e sempre ficava feliz em ajudar os outros, além de ser uma garota muito receptiva. No entanto, essas eram as pessoas que a conheciam superficialmente. Seus amigos mais íntimos admitiram mais tarde que, na realidade, ela era completamente diferente. Na verdade, eles revelaram que Maura teve uma vida muito mais turbulenta do que aquela que ela queria mostrar. Isso é especialmente verdade no caso de seu relacionamento com o namorado. Eles viviam de brigas e separações intermináveis. Além disso, logo após seu desaparecimento, descobriu-se que Maura tinha o péssimo hábito de roubar coisas. Esses roubos, à primeira vista, não têm muito significado nem consequências. No entanto, um dia ela usou um cartão de crédito que encontrou caído no chão por 3 meses para fazer pequenas compras, gastando um total de $200. Amigos também disseram que Maura frequentemente roubava comida, mas não por necessidade. Era uma espécie de cleptomania. Esse comportamento indica, em particular, que ela não estava tão bem quanto parecia. Certa vez, após um pequeno furto, ela chegou até a ser detida e denunciada à polícia, o que foi um choque para seus pais, já que eles nem suspeitavam que ela era capaz de fazer tal coisa. Como ela admitiu tudo e se arrependeu, as acusações foram retiradas. E antes de seu desaparecimento, ela não era mais citada por aqueles ao seu redor por fazer algo ruim. Ela havia parado com essas coisas. Isso até o dia 5 de fevereiro de 2004, quando a Maura ligou para sua irmã e discutiu sobre o seu namorado, que estava a deixando louca. E mais tarde foi descoberto que pouco antes disso, ela passou cerca de uma semana em uma clínica de reabilitação devido ao alcoolismo, que ela habilmente escondeu de todos. Já no dia 7 de fevereiro, seu pai Fred Murray foi vê-la em Amherst. Jantaram juntos o Fred, a Maura e o namorado dela. Então, Maura pegou emprestado o carro do pai, um Toyota Corolla, e foi até uma festa. E o Fred passou a noite em um quarto de motel. Já no dia 8, quando voltava dessa festa, a Maura bateu o carro em uma cerca, mas saiu praticamente ilesa. O veículo ficou muito danificado e um patrulheiro que foi chamado ao local escreveu em seu relatório que a causa foi um acidente. Não foi informado no relatório se ela estava bêbada ou não, e Maura foi levada para o motel onde o pai dela estava. Já às 4h49 da manhã, ela fez uma ligação para um namorado, cujo conteúdo não foi divulgado ao público, e a jovem saiu para o campus da universidade por volta das 10h30. Uma hora depois, às 11h30, seu pai ligou para ela e pediu que ela fosse à seguradora por causa do acidente, para pegar formulários para preencher um requerimento. E ela passou o resto do dia em seu dormitório na universidade.
Porém, no dia 9 de fevereiro, no caso, uma segunda-feira, ela não compareceu às aulas e começou a se comportar de maneira um tanto estranha. Depois de examinar seu computador, os investigadores descobriram que ela estava usando o MapQuest, que é um ancestral do Google Maps, para criar diversas rotas. Essas rotas eram todas tão estranhas e em lugares completamente diferentes, às vezes até fora dos Estados Unidos, que parecia que ela estava tentando despistar alguém. Então, às 13 horas, ela enviou um e-mail para o namorado, se desculpando por não atender suas ligações e prometendo ligar de volta mais tarde naquele dia. Pouco depois disso, às 13 horas e 13 minutos, ela tentou reservar um apartamento em New Hampshire, a cerca de 150 quilômetros de distância. Porém, ela foi rejeitada. Além disso, o comportamento de Maura tornou-se cada vez mais estranho. Às 13 horas e 24 minutos, ela enviou vários e-mails para seus professores, informando que ficaria ausente por pelo menos uma semana, porque precisava comparecer ao funeral de um de seus parentes. No entanto, sua família alegou mais tarde que isso era mentira, porque ninguém da família ou amigos dela havia falecido. Depois dessa mentira, às 14 horas e 5 minutos, ela ligou para reservar um apartamento em Vermont, a 260 quilômetros de sua localização, e essa chamada durou cerca de 5 minutos. Não está claro se ela conseguiu reservar um apartamento lá, mas de qualquer forma, ela não foi até o local. 13 minutos depois, Maura deixou uma mensagem de voz para o namorado, dizendo que entraria em contato quando voltasse. Ela pegou apenas algumas roupas, um cartão de crédito e seu sedã Saturn e saiu do campus da universidade às 15 horas e 30 minutos. Embora, como foi descoberto mais tarde, ela tenha embalado quase todas as suas coisas em caixas e até removido pôsteres da parede, ela não levou praticamente nada. Saindo do quarto, ela parou em um caixa eletrônico às 15 horas e 40 minutos e sacou $280 de seu cartão de crédito, para depois comprar quase uma caixa inteira de bebida por $40. Foi nesse momento que a câmera do caixa eletrônico tirou as últimas fotos de Maura. As câmeras mostraram claramente que a mulher estava sozinha e, como tudo em seu dormitório estava perfeitamente arrumado antes dela sair, parecia que aquela situação foi planejada e ela não estava sendo coagida. A única coisa que intrigou as pessoas é que Maura imprimiu especialmente um dos e-mails do namorado, que deixava claro que as coisas não estavam muito bem entre eles, e esse e-mail foi deixado em um local muito visível na sala dela. Ela saiu de Unrest por volta das 16 horas e 30 minutos e seguiu para o norte em direção a New Hampshire. A última vez que ela verificou o correio de voz do celular foi às 16 horas e 37 minutos. A partir desse momento, seu telefone nunca mais foi ligado. Já por volta das 19 horas e 27 minutos em New Hampshire, uma mulher ouviu barulho de freios em um acidente, a cerca de 150 metros de distância de onde ela morava. Ela viu o carro de Maura sair da estrada e cair em um monte de neve, e depois bater em uma árvore perto da estrada. A testemunha ligou imediatamente para o departamento do xerife e a princípio ela disse que haviam várias pessoas no carro, mas depois mudou essa palavra, dizendo apenas que viu um sinal vermelho no carro. Mas ainda não está claro o que poderia ter sido isso. Alguns minutos depois, um ônibus escolar parou perto do veículo. Um motorista viu uma jovem ao lado do carro e lhe ofereceu ajuda. Maura parecia bem, sem sinais de sangue ou ferimentos, mas ela parecia ligeiramente congelada. No entanto, a mulher estava absolutamente calma, mas definitivamente não estava bêbada nem nada parecido. Maura recusou qualquer ajuda oferecida e até mentiu dizendo que havia ligado para a emergência e estava esperando por ajuda. Mais tarde, ele descreveu o que ela vestia naquele momento: um casaco escuro, calças jeans e uma mochila preta, e não soube responder se havia alguém no carro ou não. O motorista do ônibus, sabendo que naquele local não havia sinal de celular, percebeu imediatamente que a mulher estava mentindo e, ao chegar em casa às 19 horas e 43 minutos, chamou a polícia contando do ocorrido. Outra testemunha que dirigia próximo ao local do acidente relatou que às 19 horas e 40 minutos não havia ninguém perto do carro de Maura.
Afinal, essa pessoa parou no local justamente para ver se alguém precisava de ajuda. E às 19 horas e 46 minutos, um policial chegou ao local e não havia ninguém dentro ou perto do veículo. A frente do carro ficou seriamente danificada após a colisão e o para-brisa estava quebrado, os 2 airbags disparados e o carro trancado. Haviam manchas de vinho tinto dentro do veículo, mas nenhum sinal de sangue ou luta. O que restou no carro foram documentos de Maura, suas joias, até diamantes, dinheiro, quase todos os seus pertences, cosméticos, seu brinquedo preferido e outros itens. E entre os mais inesperados estavam livros sobre montanhismo, que ainda não está claro de onde veio, já que a Maura não se interessava por esse assunto. O que faltava no local era a mochila, todos os mapas, o celular de Maura e várias garrafas de bebida alcoólica. E, curiosamente, nem os cartões nem o telefone foram usados posteriormente por ninguém. Então, sem pistas, sem suspeitos e sem mais testemunhas, a mulher simplesmente desapareceu no ar em menos de 10 minutos. Inicialmente, a polícia a tratou como uma pessoa desaparecida, acreditando que ela poderia ter planejado sumir voluntariamente. Essa especulação foi baseada em seus preparativos de viagem, sobre os quais ela não havia contado nada a amigos ou familiares, e também não havia nenhuma evidência óbvia de crime. Em 2009, o caso dela foi entregue à divisão de casos arquivados de New Hampshire e as autoridades estão lidando com ele como um caso suspeito de pessoa desaparecida. Nos anos seguintes ao desaparecimento dela, seu caso recebeu muita atenção na mídia e também gerou especulações significativas em fóruns de internet, com teorias que variam de rapto a sumiço voluntário. Aliás, em 2017 o caso foi tema de uma série de documentários da rede Oxygen, que descreveu o desaparecimento dela como o primeiro mistério criminal da era da mídia social, tendo ocorrido dias após o lançamento do Facebook. Infelizmente, mais de 20 anos já se passaram e nenhuma nova pista surgiu, o que deixa a enorme pergunta no ar: o que aconteceu com Maura Murray? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e comente o que você achou dessa história. Você acha que a Maura sumiu por conta própria ou acredita que alguém pode tê-la raptado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, veja aí a possibilidade de se tornar membro do canal. Caso não queira, também temos outras opções, que são o Valeu Demais, o Pix e o Apoia-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Então por hoje é só, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!